Buscando serviço de alta qualidade? Marianos Car, oficina mecânica especializada em nacionais e importados. Venha consertar seu carro conosco. Estamos localizados na Estrada do Galeão 322, no estacionamento da quadra da União da Ilha do Governador. Telefone WhatsApp DDD 21 99309 4355. DDD 21 99309 4355. Marianos Car, oficina mecânica de qualidade. Olá, boa noite. Este é o Notícias 24 Horas. Hoje vamos fazer o resumo deste dia 6 de agosto de 2021, sexta-feira, dia agitado, logo após a vinheta. Bem, vamos começar nosso resumo de notícias de hoje, mas eu venho aqui no início do vídeo já pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Hoje teve bastante notícia importante, então peço que você faça isso, porque assim o YouTube recomenda o nosso resumo de hoje e os outros também, para que todas as pessoas fiquem informadas do que acontece no dia a dia no Brasil e no mundo. Compartilhe esse resumo de notícias para mais pessoas e também ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma notícia. Já vamos ao número da Covid. Hoje o Brasil registrou 1.006 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta sexta-feira 561.807 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 899. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 23% e aponta tendência de queda. Apesar do aumento em relação à média da véspera, este é o 7º dia seguido de queda nesse comparativo. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 20.108.448 brasileiros já tiveram o novo coronavírus, com 42.302 casos confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 32.773 diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de menos 30% em relação aos casos registrados na média de 2 semanas, o que indica queda. O estado de Roraima não divulgou novos dados de morte pela doença até as 8 horas da noite desta sexta. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o fechamento desse dado não foi possível devido a problemas com o acesso à internet. Os únicos 3 estados em alta nas mortes são Goiás, Amapá e Rio Grande do Norte. Já indo para outra notícia, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou na manhã desta sexta-feira, que vai manter a programação de vacinação contra a Covid-19 para adolescentes no estado a partir do dia 18 de agosto. Na quarta-feira, o governador de São Paulo disse que o Ministério da Saúde entregou ao estado apenas metade do previsto no lote mais recente de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 e que, por isso, o início da vacinação para este grupo ficaria em aberto até a regularização do repasse. Segundo Dória, foram acordadas 465 mil doses, mas foram enviadas apenas 228 mil doses para São Paulo. Na tarde desta sexta-feira, o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, se reuniu com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para tentar identificar o que houve em relação à distribuição de doses para o estado. Após o encontro com o secretário, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o governo federal e a secretaria irão refazer os cálculos das doses distribuídas para que seja possível chegar a um denominador comum. O secretário da Saúde da capital paulista, Edson Aparecido, divulgou nesta sexta a vacinação contra a Covid-19 para novos grupos a partir de 21 anos. Para receber a vacina é obrigatório apresentar comprovante de residência na capital e um documento de identificação. Na segunda-feira, dia 9, haverá repescagem para os grupos a partir de 25 anos e vacinação de segunda dose. Na terça, dia 10 e na quarta, dia 11, poderá se vacinar quem tiver a partir de 24 anos. Na quinta, dia 12, quem tem mais de 23 anos. Na sexta, 13, 22 anos e no sábado, 14 e 21 anos. Nesta sexta-feira, a capital paulista vacinou um grupo de 25 anos que é composto por cerca de 147 mil pessoas. Segundo o cronograma da Prefeitura de São Paulo, no sábado, será realizado um mutirão de busca ativa para a aplicação da segunda dose da vacina. Pelo filômetro, é possível acompanhar a situação de espera nos postos de vacinação contra a Covid-19 que estão em funcionamento na cidade. Na segunda-feira, 9, haverá repescagem para os grupos a partir de 25 anos. Isso já dito aqui para encerrar essa reportagem. Agora vamos a outra notícia. Dados divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que o acúmulo de alerta de desmatamento na temporada 2020-2021 teve um 5% de aumento em comparação com a temporada anterior. Entretanto, essa
esse aumento não deve ser motivo de comemoração. Apesar da redução entre um ano e outro de 5%, na verdade é redução, gente. Eu falei aumento, mas não estava especificando aqui. Acabei falando aumento. Então é redução. Entretanto, essa diminuição não deve ser motivo de comemoração. Abre aspas, apesar da redução entre um ano e outro de 5%, seguimos em níveis altíssimos de desmatamento na Amazônia. Fecha aspas, afirma o diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, André Guimarães. A temporada 2021, que vai de agosto de 2020 a julho de 2021, foi a segunda pior em 5 anos, apenas atrás do ano passado. Já o primeiro semestre de 2021 teve a maior área sob alerta de desmatamento em 6 anos. Foram 3.609 km² entre 1º de janeiro e 30 de junho, mais de 2 cidades de São Paulo, índice superior aos dos anos anteriores. Abre aspas. Os dados confirmam a tendência dos meses anteriores. Os alertas de desmatamento na Amazônia permanecem em patamares inaceitáveis. Fecha aspas, diz o Greenpeace. Abre aspas, é a segunda maior cifra da série iniciada em 2016, perdendo apenas para o ano passado. Os 3 recordes da série foram batidos no governo Bolsonaro, no qual os alertas são de 69,8% maiores que a média dos anos anteriores, fecha aspas, alerta o Observatório do Clima. O acumulado de alertas de desmatamento em 2021 na Amazônia foi de 8.712 km², segundo dados divulgados nesta sexta pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. É a segunda pior temporada em 5 anos, faltando um dia para fechar o ciclo, que vai de agosto de um ano a julho do ano seguinte. A mediação do desmate no Brasil considera sempre a temporada entre agosto de um ano e julho do ano seguinte por causa das variações do clima. Com essa divisão do tempo, os pesquisadores conseguem levar em conta o ciclo completo de chuva e seca no bioma, analisando como o desmatamento e as queimadas na Amazônia oscilaram dentro dos mesmos parâmetros climáticos. De agosto de 2020 até o dia 30 de julho deste ano, houve alerta de desmatamento de 8.712 km² da área da floresta, uma área que equivale a mais que 5 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Entre agosto de 2019 e julho de 2020, esse número tinha ficado em 9.216 km². Mesmo com essa redução de 5% entre uma temporada e outra, o número continua alto, observam várias entidades ligadas ao meio ambiente, como já descrito acima, no caso, o Greenpeace. Agora vamos às notícias que ferveram Brasília hoje, que mexeram com o mundo, com a política no Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas do Alagoas, anunciou em pronunciamento nesta sexta-feira que a PEC do voto impresso será levada para votação no plenário da Casa, mesmo após o relatório favorável ao texto ter sido rejeitado na comissão especial. Abre aspas. Infelizmente assistimos nos últimos dias um tensionamento quando a corda puxada com muita força leva os poderes para muito além de seus limites. A Câmara dos Deputados sempre se pauta pelo cumprimento do regimento e pela defesa da sua vontade, que é a expressão máxima da democracia, fecha aspas, afirmou o presidente da Câmara. Abre aspas novamente, pela tranquilidade das próximas eleições e para que possamos trabalhar em paz até janeiro de 2023, vamos levar sim a questão do voto impresso para plenário, onde todos os parlamentares eleitos legitimamente pela urna eletrônica vão decidir. E eu friso, foram eleitos todos pela urna eletrônica, fecha aspas, prosseguiu o presidente da Câmara. Novamente, abre aspas, para quem fala que a democracia está em risco, não há nada mais livre, amplo e representativo que deixar o plenário manifestar-se. Só assim teremos uma decisão inquestionável e suprema, porque o plenário é a nossa alçada máxima de decisão, a expressão da democracia, e vamos deixá-lo decidir. Fecha aspas, concluiu o presidente da Câmara dos Deputados. Lira fez o pronunciamento e deixou o salão verde da Câmara sem responder a perguntas dos jornalistas. No texto, o presidente da casa disse que não fará qualquer movimento para romper a independência entre os poderes e que o botão amarelo continua apertado. Um dia após rebater ataques do presidente Jair Bolsonaro contra o judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, do STF, Luiz Fux, recebeu o procurador-geral da República, Augusto Aras, para uma reunião. O encontro durou cerca de 45 minutos e Aras deixou o STF sem falar com a imprensa. Após a reunião de Fux e Aras, o STF e a PGR divulgaram notas sobre o encontro. O teor das notas foi praticamente o mesmo, apenas algumas palavras mudaram de ordem.
Na nota, o STF e a PGR disseram que no encontro Fux e Aras reconheceram a importância do diálogo permanente entre as duas instituições. Abre aspas. Considerando o contexto atual, o ministro Fux convidou Aras para conversar sobre as relações entre o Judiciário e o Ministério Público. Ambos reconheceram a importância do diálogo permanente entre as duas instituições, fecha aspas, afirmou o texto divulgado pelo Supremo Tribunal Federal. No seu texto, a Procuradoria ressaltou que o encontro também serviu para renovar o compromisso da manutenção de um diálogo permanente entre o Ministério Público e o Judiciário para aperfeiçoar o sistema de justiça a serviço da democracia e da República. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, sinalizou hoje que as propostas de implementação do voto impresso e do distritão para as eleições para deputados federais, estaduais, distritais e vereadores não devem ser aprovadas na casa caso passem pela Câmara dos Deputados. Em entrevista à emissora de TV Globo News, Pacheco manifestou confiança no sistema eletrônico de votação que vem sendo duramente atacado e questionado sem provas pelo presidente Jair Bolsonaro e disse que a maioria dos senadores é favorável à manutenção do sistema proporcional para a escolha de deputados e vereadores. Abre aspas. Afirmo, em nome do Senado Federal, a minha mais absoluta confiança no sistema eleitoral brasileiro, sobre o qual há questionamentos e críticas, mas não há nenhum fundamento concreto de nenhuma vulnerabilidade ou alguma prática de fraude, de modo que nós não podemos, com base num discurso ou com base numa teoria, modificar um sistema que até poucos anos atrás era motivo de orgulho para os brasileiros, fecha aspas, disse Rodrigo Pacheco. Novamente abrindo aspas, o Congresso Nacional vai se pronunciar e começou ontem com uma comissão da Câmara dos Deputados dizendo que não se deve alterar o sistema eleitoral eletrônico no Brasil, fecha aspas, acrescentou ele, afirmando ainda que espera que a discussão sobre o voto impresso esteja em breve exaurida, ou seja, fora dos parâmetros. O presidente, novamente, continuando notícias sobre o presidente do Senado, ele criticou os ataques do presidente Jair Bolsonaro a ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, mas disse que vai tentar atuar como pacificador em um momento de tensão entre o poder executivo e o judiciário. As declarações ocorreram em entrevista à emissora Globo News, como já dito. Ontem, o presidente do STF, Luiz Fux, cancelou uma reunião entre os chefes dos poderes que estava agendada desde julho. A decisão ocorreu depois de ataques pessoais de Bolsonaro aos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Pacheco, no entanto, quer agendar um novo encontro em meio à pressão do presidente da República pela implementação do voto impresso no Brasil, querendo retroceder a vida do povo. Abre aspas, compreendo que ele, como presidente do Supremo, acaba sendo um porta-voz do sentimento do colegiado da mais alta corte do judiciário do Brasil. De modo que esse pronunciamento deve ser considerado como indicativo que as coisas não estão bem e evidentemente não estão bem. É preciso então melhorar a situação, fecha aspas, disse Pacheco. Não tá bem, né, senhor Rodrigo Pacheco, por causa do Bolsonaro. Que é o Bolsonaro que tá querendo criar problemas. Novamente abrindo aspas para a fala de Pacheco, a reunião haverá de se realizar. Evidentemente, o ministro Luiz Fux concordará que em algum momento todos precisarão sentar à mesa para poder apaziguar os ânimos, identificar quais são os erros, os caminhos dessa relação dos poderes, e é nisso que o Senado se propõe a fazer, ser uma casa de ponderação para que possamos ter um alinhamento entre os poderes, fecha aspas, complementou. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, subiu o tom ao voltar a atacar o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, a quem chamou, agora tire as crianças da sala porque eu vou falar, a quem chamou de filho da puta. O xingamento foi gravado e o trecho do vídeo já circula nas redes sociais. Vamos lá dizer novamente a fala do presidente. Aquele filho da puta ainda faz isso, aquele filho da puta do Barroso. Disse o presidente em meio a uma aglomeração de apoiadores em Joinville, onde cumpre a agenda hoje. No vídeo é possível ver que a maioria das pessoas, incluindo Bolsonaro, ou não está de máscara ou a usa de maneira errada. O canal e outros meios de noticiário entraram em contato com as assessorias de imprensa do TSE e do Supremo Tribunal Federal e aguarda posicionamento. Barroso tem sido um dos principais alvos dos ataques de Bolsonaro que se intensificaram nas últimas semanas em meio à discussão em torno do voto impresso auditável. A retrocedência que o Bolsonaro quer fazer, né? O retrocesso que ele quer colocar no país. O presidente defende a aprovação da PEC, a proposta de emenda à Constituição,
13519, de autoria da deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, que quer adotar uma espécie de comprovante a ser impresso após votação na urna eletrônica. Bem, vamos aos comentários agora. Vamos comentar sobre isso e, né? Bem, o presidente, né, se a gente pode realmente chamar ele de presidente, porque tem atitudes muito infames, que não são dignos de um político, mas não são dignas de um político, porque mesmo assim são tudo farinha do mesmo saco, mas em vez do Bolsonaro propor pautas, projetos, né, serviços que possam ajudar a facilitar a vida do povo, né, que é isso que é a atitude de um presidente, ele prefere fazer guerrinha, birra, palhaçada, pois ele não tem nada mais pra fazer, né? E fica confrontando os poderes que estão acima dele, causando esse rebuliço dentro do Congresso, do Palácio do Planalto, etc. Querendo rixa entre os três poderes. Ele é uma pessoa autoritária, e sabemos disso. Infelizmente, o povo e sua cabeça infeliz, porque o brasileiro não sabe votar, só vota pelo ódio, pela raiva, porque se sente roubado, se sente discriminado pelos outros antigos poderes, né, pelas outras presidências que passaram pelo país. Acaba colocando qualquer um que nem experiência de comando, né, tem. Nem experiência, não é bem experiência a palavra, né, não tem. Não faz sentido. Pessoas que não têm, não tiveram vocação, né? Vocação e demais outras palavras, porque nunca fizeram comando, nunca comandaram nada, nunca tiveram liderança, né? Aí olha o que você tá acontecendo aí. Em tremenda pandemia, só agora que tá baixando os números, o cara tá discutindo a eleição, que ele ganhou e diz que é fraude, já assumiu que não tem prova. O cara chega a ser ridículo, porque acusa, fala que é fraudada, mas não tem prova da fraude. Bem, eu não vou voltar aqui a falar da personalidade dele, porque já contamos aqui sobre ele em um vídeo do canal, vou deixar o card no fim do vídeo. Mas o país, na merda que tá, ele quer colocar mais merda. Todos já falaram que não tem fraude, até quem apoia ele, que é o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, né? Já disseram, porque eles mesmos, esses próprios presidentes da Câmara, do Senado, foram eleitos com a própria urna eletrônica, porque foi gente que votou em massa, que votou neles e colocou eles lá no Congresso, lá na Câmara, no Senado. Então por que eles iriam reclamar da urna, né? O Bolsonaro tá isolado, tá derrotado já. Ano que vem na urna, que ele critica tanto, ele vai perder para outro candidato. O mais provável, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Enfim, já era, acabou. Aí só não faz o impeachment dele porque primeiro tem um presidente da Câmara dos Deputados lá, o Arthur Lira, que não quer pautar esta merda, que já tem mais de 100 pedidos de impeachment lá pra tirar o Bolsonaro, né? Mas talvez ele até tá certo, pro Brasil não ser mais uma vergonha, porque o Brasil já tem 2 impeachment nas costas. Um que foi do Fernando Collor, que acabou com o país na época, e outro da Dilma, que é muito questionável e que também não tem muito sentido. Foi porque ela estourou o cofre do caixa, né? Sim, a gente sabe. Mas a mulher não roubou, não fez nada pra isso. Eu não entendo muito de política não, gente. Eu sou mais um comentarista, um jornalista e noticio pra vocês o que acontece todos os dias. Mas eu sei que é algo inimaginável que o Jair Bolsonaro tá fazendo, confrontando com outros poderes, ainda xingando o ministro, né? E o presidente do TSE, o Barroso, ministro da corte do país. Infelizmente foi o que o povo quis, por ódio do PT, por ódio de outras presidências, outros comandos, né? Que ainda diz que o PT é comunista, que não tem comunismo. Eu também não sou a favor do PT. Já deixo logo de antemão aqui. Não sou a favor de PT, nem de partido nenhum. Eu sou o que é melhor pro meu país. Sou a favor de pessoas que entrem na presidência e saibam comandar o país e que levem o país à glória. E que faça pelo povo, faça pelo cidadão.
Mas se Deus quiser, a gente vai conseguir tirar ele ano que vem, antes que ele instale uma ditadura no país e temos nossa liberdade confiscada. E tem gente que quer isso de novo, né? Porque não estudou, não tem notoriedade, não sabe o que foi a ditadura militar no Brasil. Um dos piores acontecimentos da história do nosso país. AI-5, ato inconstitucional número 5, fechamento da corte, do Congresso, que fez com que ficássemos sem liberdade, sem direito, sem nada. Tudo nas mãos dos militares. E o Bolsonaro participou da época destrutiva e anarquista, que foi a ditadura. Mas o povo, infelizmente, porque sem a notoriedade, sem ler, a gente tem essa aqui, ó. Isso aqui chamado Google, internet, Wikipédia, pra gente ir lá buscar, pesquisar, pra ver o que foi ato inconstitucional número 5, ditadura militar, um dos períodos mais horrorosos da história do nosso país. Entendeu? Eu espero bem que o povo repense as suas atitudes, né? Acredito que muitas já devem ter se arrependido, menos a parcelinha de gente imbecil que ainda fica do lado desse babaca chamado Bolsonaro, que eu não tenho medo de falar, ele pode ser presidente que for, se quiser me processe, mas que ele é um babaca, um inútil, uma pessoa fútil, que não deveria estar no comando, mas infelizmente pelo ódio e pela raiva do povo, chegou a esse cargo tão importante do nosso país. E esperamos o ano que vem que... Né, a gente sabe que é o Lula que tá ganhando nas pesquisas aí que a gente vê. Mas se for, que seja o Lula, que seja outros, mas que venha pra mudar. Que venha pra mudar, que venha pra fazer o melhor pra esse país. Porque pra gente aguentar tanta merda que já passou por aqui, não dá. Mas bem, gente, eu deixei esse aqui, meu comentário. Esse foi o resumo de notícias de hoje. De um dia muito agitado hoje na Brasília, em relação a voto impresso, a Bolsonaro, a corte do país. Peço que você compartilhe esse resumo de notícias para outras pessoas. Peço que você se inscreva no canal e deixe seu like, porque assim o YouTube recomenda o nosso resumo de notícias. Também peço que você ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal e ficar bem informado e sabendo do que acontece no Brasil e no mundo. Bem, mais uma vez agradeço a todos, deixo aqui meu muito obrigado, tenham uma boa noite e até amanhã.